Eu aprendi inglês de forma autodidata e agora estou aprendendo espanhol com o auxílio de um professor. Então nesse vídeo eu vou falar para você quais são as vantagens e os desafios dos dois métodos e no final eu tenho uma surpresa para você. Olá amigo, seja bem-vindo ao seu canal Cristão de Produtividade. Significa que você assume o controle do seu processo de aprendizado. Então você vai determinar o ritmo de estudo, os materiais que serão utilizados, tudo está em suas mãos para que você aprenda. Na parte dos materiais, eu já vou citar aqui a primeira vantagem, que é você pode determinar aquilo que você vai usar para aprender. Eu aprendi inglês, como eu falei, e eu não precisei usar nenhum livro tedioso, nenhuma lista de exercícios para que eu me tornasse fluente nessa língua. Eu digo que os materiais que eu usei foram muito dinâmicos e eu sempre busquei por coisas que eu amo. Por exemplo, eu li livros que falam sobre cristianismo que me aproximam mais de Jesus. E foi assim que eu aprendi o inglês. Como material, eu também não fiquei só limitada a livros. Então eu usei músicas, séries e é isso que eu também trago aqui no canal em diversos vídeos. E um ponto que deve ser ressaltado é que eu não gastei um centavo para aprender inglês dessa forma. Eu lembro muito bem que quando eu queria aprender, quando eu era adolescente, eu fui com minha mãe em uma escola de idiomas e a pessoa que estava me apresentando todos os detalhes do curso falou assim, que R$1.000 era só o material inicial e que com o passar dos meses eu teria que comprar mais materiais e eu fiquei tipo... Então essa vantagem de você não precisar fazer um investimento muito alto e também ter a liberdade de escolher os seus materiais já nos mostra que o aprendizado autodidata é bem interessante. E aí eu também separei a parte do ritmo, que pode ser uma vantagem ou uma desvantagem. Mas quando a gente olha por uma perspectiva boa, você não tem um prazo definido, você pode estudar quando você puder. Então você vai determinar o seu tempo de estudo, quantos minutos você vai estudar por dia, horas. Se você vai estudar no final de semana, se você vai estudar meia-noite, não importa muito porque você tem essa liberdade. Como eu disse, você é quem vai direcionar o seu aprendizado, então você pode aprender respeitando as suas limitações, os seus gostos, como eu disse, eu sempre aprendi vendo séries, assistindo filmes que eu gostava, ouvindo música, lendo livros que eu aproveitava. Então, de modo geral, quando você é um autodidata para aprender alguma língua, o processo se torna bem mais tranquilo. Pelo menos para mim foi dessa forma. Porém, há desvantagens em ter toda essa liberdade. Se você é uma pessoa que não tem disciplina, se você é uma pessoa que acha tudo bem deixar suas coisas para depois, com certeza isso vai atrapalhar a sua fluência, vai atrasar muito o seu processo. Quando as pessoas me perguntam, geralmente eu falo que eu aprendi inglês em um período de uns 6 anos mais ou menos. Mas eu tenho plena certeza de que se eu tivesse focado, se eu tivesse disciplina desde o primeiro ano, a minha evolução teria sido muito mais rápida. Então a gente já tá partindo para os desafios de aprender sendo um autodidata. Você vai cometer erros muito grandes e não vai ter ninguém para poder te corrigir. Eu creio que esse problema pode ser driblado facilmente quando você usa a inteligência artificial. Mas vamos considerar uma coisa que inclusive foi muito comum para mim. Quando eu estava desenvolvendo a minha leitura no inglês, eu lia cada frase e a cada frase eu tinha que parar porque tinha uma palavra que eu não conhecia, que eu não entendia, que eu não sabia como pronunciar. Parava, ia no Google Tradutor, pesquisava aquela palavra, via o seu significado, como é que pronunciava, voltava para minha leitura. É possível você fazer ele, você vai conseguir aprender através desse processo, mas ele é extremamente cansativo. Já se você tem um professor à sua disposição, o bom é que você pode esclarecer as suas dúvidas. Eu lembro que durante as minhas aulas de espanhol era muito comum eu ter dúvidas em pronunciar determinada palavra, em saber o que significava. E automaticamente eu abria o Google Tradutor e tentava entender por conta própria. Por que eu fazia isso? Porque eu sempre estive muito acostumada com o aprendizado autodidata. E minha professora ficava, Luciana, qual a sua dúvida? Você pode falar pra mim e tal. Então, quando você tem esse ensino com o professor, você pode esclarecer sua dúvida naquele momento. E isso vai te poupar muito tempo. A dificuldade em manter a motivação a longo prazo também é um ponto que é um desafio muito grande quando você é autodidata. Como eu disse, se eu tivesse mantido um ritmo constante, eu teria aprendido inglês mais rápido, não teria demorado 6 anos. Eu reparei que quando o aprendizado depende somente de você, você vai parar durante algumas semanas ou meses porque você vai desanimar eventualmente. Também há as lacunas de conhecimento. Eu sinto que quando eu estou falando inglês, às vezes eu tenho dificuldade em expressar algumas coisas que eu estou sentindo, ou até mesmo de conversar em alguns assuntos específicos em inglês. Isso é bem frustrante, sinceramente, e eu sei que ocorre exatamente por conta desse aprendizado fragmentado. Eu até já comentei em um dos vídeos que quando você para e volta, para e volta, para e volta, o seu aprendizado fica fragmentado e você pode ter esse tipo de dificuldade.
E ainda falando sobre os desafios, eu vou partir para a parte de aprendizado com o professor. Mas antes eu preciso explicar como é que é esse modelo, apesar de ser muito claro pra gente. Aprender com o professor envolve ter alguém para guiar sua jornada, responder suas dúvidas e ajustar o ensino conforme as suas necessidades. O primeiro grande desafio é a flexibilidade quanto ao horário e ao formato. Eu vou falar inicialmente sobre o formato porque foi o que eu mencionei anteriormente sobre os materiais. Tem muito professor que usa material tedioso, então você tem que definir muito bem o tipo de professor que você terá. Porque tem professores que eles determinam aqueles materiais que você não tem o mínimo de interesse de estudar e com certeza não vai fazer com que você evolua. Porque se você não ama aquilo, você não vai se dedicar, você não vai guardar. Então tem esse detalhe quanto ao formato. O formato de material que o professor usa talvez seja um desafio para que você se torne fluente. Outra coisa é o horário. Por exemplo, tem gente que gosta de estudar de madrugada. Será que vai ter professor disponível para ensinar nesse horário? E a vida também é muito corrida. Muitas vezes você não tem tempo para passar 1 hora e meia tendo aula uma vez por semana. Talvez isso não seja realidade na sua vida. Então, um horário pode ser um desafio muito grande. E é claro que outro desafio muito comum em você aprender com o auxílio de um professor é o custo. Eu não aprendi inglês de forma tradicional nas escolas, eu já mencionei aqui pra vocês. Eu não tinha recurso suficiente nem pra comprar o material, gente. Quem dirá de pagar as aulas. Se você é um autodidata, você vai conseguir se virar e encontrar conteúdos na internet que são valiosos e você vai conseguir fazer tudo isso de graça. E se você é uma pessoa que não tem recursos suficientes, eu te digo que é possível aprender porque foi assim que eu aprendi. E é exatamente por isso que eu fiz esse canal também pra poder dar as dicas pra vocês, porque eu gosto de passar aquilo que me ajudou a aprender. Mas o aprendizado com o professor não tem somente os seus desafios, suas desvantagens. Tem, com certeza, diversas vantagens. Por exemplo, o feedback é imediato e ocorre a correção de erros. Como eu disse, quando eu estava tendo aulas, o professor estava ali à disposição. Aulas de espanhol, tá, gente? O professor estava à minha disposição. Não precisava perder tempo e ir pesquisando lá no tradutor para entender aquela frase. Outra vantagem muito grande diz respeito à economia do seu tempo. E essa vantagem ela está relacionada com as duas que eu selecionei. Então, a estrutura e planejamento do seu curso. Se você é um autodidata, completamente free de pesquisar por professor, curso, nada, se você tá ali comprometido em aprender sozinho, você vai ter que estruturar todo o processo de aprendizado. Eu creio que você contar com o auxílio de um professor permite que você automatize certos processos. Quando você aprende de forma autodidata, é preciso pesquisar as melhores técnicas, saber qual o tempo necessário que você tem que estudar por dia, os vídeos no YouTube que você vai ver, quais são os melhores canais, os melhores cursos, como você vai treinar o speaking, como vai melhorar o seu listening. E foi exatamente isso que eu fiz durante esses 6 anos. Eu pesquisei muito conteúdo no YouTube. Eu vi vários canais, eu vi várias dicas, eu apliquei essas dicas, muitas não foram válidas, muitas também me ajudaram. Essa experiência que eu tive me ajudou a desenvolver as minhas próprias técnicas. Mas agora você pensa em quantas horas da minha vida eu investi, não vou falar que eu perdi, vendo vídeo de como ser bilíngue, de como aprender inglês, de como ser poliglota. Você consegue imaginar quantas horas? Foram muitas horas. Mas com o professor é possível terceirizar esse trabalho. O professor, ele já tem a sua experiência, ele sabe aquilo que funciona, aquilo que não funciona. Se você escolher o professor correto, é claro. Ele que vai pesquisar durante horas, ele que vai ler artigo científico, ele que vai ficar ali o tempo todo tentando aprender e usar as melhores técnicas. Então você já vai percorrer uma estrada que tá muito fácil, não tem pedras atrapalhando o seu caminho. Isso é incrível porque você não vai perder tempo, você vai sentar na sua cadeira e você vai saber que aquele método que você vai usar é o melhor e que você de fato vai se tornar fluente usando ele. Também há o suporte motivacional e o encorajamento. Como eu disse, o problema de você estudar como autodidata é que você vai desanimar no meio do caminho. E daí você vai passar semanas sem olhar o inglês, sem ver nada. Mas quando você tem um professor, é impressionante porque a gente tem compromisso com as pessoas e muitas vezes não temos compromisso com nós mesmos. Ou seja, quando você tem um professor, você vai ficar, ai não, mas ele vai perguntar qual foi minha evolução, né? Da semana anterior até essa. Então eu preciso fazer alguma coisa. Você vai se cobrar porque você sabe que tem uma pessoa que quer ver o seu resultado. Desde que eu estou estudando espanhol com o professor, eu penso, ai, tô com preguiça de ver as aulas de espanhol hoje, tô com preguiça de fazer o exercício. Mas aí vem na mente, se eu não estudar, vou estar desapontando ele. Quando ele perguntar qual foi minha evolução, vou falar o que pra ele? Não posso mentir, né? Que eu sou crente.
Pode parecer muito bobo, mas nós temos essa mania de pensar que tá tudo bem a gente se auto-sabotar, mas quando a gente vê que aquilo vai afetar o outro, a gente já fica, não, eu vou ter que fazer isso. Então, essa sensação vai fazer com que você continue estudando, fique firme ali, consistente nos seus estudos e com certeza a evolução vai ser rápida. E lembra da surpresa que eu falei que teria no final do vídeo? É possível juntar esses dois métodos. Você pode aprender de forma autodidata, mas também ter auxílio de um professor, a experiência, os anos de estudo, o conhecimento. É possível juntar o melhor dos dois mundos quando você aprende a usar as técnicas certas para estudar sozinho. E é isso que eu quero propor para vocês. Eu fiz a minha primeira parceria aqui no canal com a Wonder Talk, que foi desenvolvida pelo Diego Passos e oferece um treinamento de alta performance para quem pretende aprender o inglês, para quem pretende aprender outra língua também, porque essa é a pessoa que está me dando aula de espanhol. Ele entrou em contato comigo e aí eu pensei, bom, como é que eu vou fechar uma parceria sem conhecer o trabalho? Então foi aí que nós decidimos começar tendo aulas para que eu conhecesse as técnicas que ele usa e pasme. Ele usa exatamente as técnicas que eu uso no canal, mas de uma forma bem mais profissional, porque ele dá aula há 10 anos. Então ele me ensinou mais sobre o shadowing, foi assim que eu aprendi a me apresentar em espanhol. Ele me falou sobre o treino de domínio, o treino de volume, me mostrou como usar a tradução para que eu conseguisse aprender e manter na minha mente o conhecimento. Foram aulas excelentes e foi assim que eu determinei que ia fechar essa parceria com eles. No começo do mês de outubro nós vamos fazer a Semana da Fluência. Isso significa que nós vamos ficar de segunda a quinta tendo aulas de 1h30 com o Diego e ele vai passar essas técnicas para que você aprenda como um autodidata. Mas como eu disse, você vai ter a experiência e o conhecimento dele aplicado no seu estudo para que você aprenda muito mais rápido. Eu vou participar de todas as aulas, eu tô muito ansiosa para participar dessas aulas, porque assim como vocês, eu vou estar ali com o papel e a caneta aprendendo as técnicas para que eu aplique no meu espanhol e melhore a cada dia mais. O Diego falou que esse tipo de treinamento é dado por ele por uns R$400, mas para os inscritos aqui do canal, para as pessoas que estiverem de fato interessadas, o valor será de R$97, tendo 6 horas de aula e esclarecimento de dúvidas, porque as aulas serão feitas pelo Zoom, então ele vai estar ali à disposição, eu também vou estar na sala, vai ser muito divertido. Já para quem quiser, tem aquele auxílio mais próximo e ter aulas todos os dias, continuar depois da Semana da Fluência, continuar ali firme no seu objetivo. A Wonder Talk tem o plano de quase R$300 por mês, mas para os inscritos aqui será de 250, para ter aulas de segunda a sexta e ter o acompanhamento ali da equipe dos professores. Se você tiver interesse em aprender dessa forma, eu vou deixar no primeiro link da descrição e também no comentário fixado o link para o grupo do WhatsApp. Essa Semana da Fluência terá 100 vagas, então a gente vai disponibilizar primeiro essas vagas no grupo, e nesse grupo do WhatsApp também vamos colocar exercícios que você pode fazer semanalmente para melhorar sua fluência. O Diego vai mandar áudios, eu também vou mandar algumas coisas. É isso, amigos, eu tô muito feliz e grata por essa parceria e sei que vai dar muito bom. E se você quiser dicas para entender o que os falantes nativos estão falando, você pode ver esse vídeo aqui. Eu te vejo no próximo e lembre-se, você é amado. Tchau!